PNL, Programação Neurolinguística. Quando a programação neurolinguística vai surgir na década de 70, principalmente pelos John Grinder e Richard Blender, a gente vai entender que a PNL é uma engenharia reversa. Ora, no momento do estudo da PNL, conta a história que esse título, PNL, Programação Neurolinguística, é porque um deles estavam ali recebendo uma multa do guarda e viu os livros ali e disse que era professor da Universidade de Programação Neurolinguística. A gente não sabe se isso é uma piada ou se isso é verdade. Mas o que é essa engenharia reversa? Se observou, através de certos comportamentos, que eu poderia mudar o que está dentro do meu inconsciente. De alguma maneira eu poderia mudar isso. Se você entender que 95% somos inconscientes e 5% somos conscientes, ou seja, as nossas decisões racionais, elas passam em 5%. O resto está tudo no inconsciente. Quando você tem o teu inconsciente, e é o teu inconsciente que vai ditar como você se comporta, e você percebe isso muito nas redes sociais, a maneira como as pessoas se comportam, a maneira como as pessoas se vestem, a maneira como as pessoas usam produtos para se modificar. Inclusive, se você for na escola freudiana, você vai entender que as pessoas, quando começam a se modificar no seu vestir, na sua aparência e tudo, isso está ligado a uma neurose obsessiva, está lá ligado. Olhando para essa escola, tem outras escolas que eu acho mais interessante. Mas quando o ser humano ele vai praticando os seus comportamentos, ele vai praticando as suas condutas, é porque o inconsciente vai ditando isso. Isso vai sendo ditado pelo inconsciente. Então se observou na PNL e começou a se perceber, naquela época, por que as pessoas, de repente, tinham certas fobias e, de repente, acabavam se curando dessa fobia. Então, eles queriam entender esse processo. Tanto é que a PNL vai fazer sucesso quando ela apresenta a cura rápida de fobia. Então, a cura rápida de fobia é um ponto bem interessante da PNL, é onde a PNL vai despertar o conhecimento para todo mundo, é onde a PNL vai chamar a atenção de todo mundo nessa cura rápida de fobia. O indivíduo tinha uma fobia e, de repente, passava por um procedimento e perdia aquela fobia. E a fobia é o excesso do medo de algo que não existe. Por exemplo, eu tenho medo de aranha. Aranha existe. Mas quando eu tenho esse excesso, eu não preciso estar vendo a aranha, basta até pensar na aranha, eu já fico suando, porque as emoções acabam se transformando em sintomas físicos. Então, essa cura rápida de fobia é a que a PNL vai apresentar e vai fazer muito sucesso, até porque a PNL é extremamente pragmática, ela é objetiva. Ela não está muito preocupada com a história que você passou para gerar a fobia. Eu vou lá e resolvo. Então, se você pensar que a PNL é uma engenharia reversa, ou seja, é pegar a sua conduta, o seu comportamento, os seus pensamentos e reverter a maneira de você pensar, reverter a maneira de você falar, até porque você tem que entender que certas palavras te remetem a fracasso. Quando você fala tentar, o teu inconsciente entende fracasso. Quando você fala talvez, vou resolver, o teu inconsciente remete a fracasso. Todas as vezes que você descreve algo e fala mas, o teu inconsciente remete a fracasso. Todas as vezes que você falar no diminutivo, eu vou dar uma corridinha, eu vou fazer um exercicinho, eu vou pegar um dinheirinho. Tudo que for no diminutivo te remete a fracasso. E lembre-se, o inconsciente, ele sempre está querendo te proteger. Se numa situação lá atrás te remeteu a fracasso e ele te mandou um sinal, e esse sinal é um sinal que ele entende que está te protegendo, ele vai fazer sempre isso quando você sente essas emoções, começa a sentir essas emoções. Então a PNL pode trabalhar nessa reprogramação mental. Isso é possível? É possível.
Tudo o que você sabe na vida, até esse presente momento, ou você viu, ou você ouviu, ou você sentiu o cheiro. Então, ou foi visual, ou foi auditivo, ou foi sinestésico, ou foi pelo tato, ou foi olfativo. A gente costuma trabalhar muito com visual, auditivo e sinestésico. Agora, cuidado. O que você não pode dizer, e esse é um posicionamento que eu vou adotar aqui, é dizer que aquele indivíduo é mais sinestésico, porque não há prova científica para isso. Olha, eu gosto de abraço, eu gosto de pessoas, eu gosto de tocar. Então, no primeiro momento, você poderia dizer, o Roosevelt é sinestésico. Então, porque essa característica está sendo exaltada naquele primeiro momento. Mas pode ter situações em que eu me encontro de uma maneira mais auditiva, ou outras situações que eu me encontro de maneira mais visual. Então, o indivíduo às vezes pode estar sinestésico, mas em outro momento pode estar mais visual. Então, não há prova científica para isso. Então, nunca diga que aquele indivíduo é sinestésico ou aquele indivíduo é mais auditivo. Vai depender da situação, vai depender do momento. Pode ser que num determinado momento aquele indivíduo esteja mais sinestésico ou mais visual. Mas independente disso, tudo que você aprendeu na vida passou por esses sentidos, pelos seus sentidos. E acaba gerando emoções. Essas emoções nada mais são do que conjunto de sensações físicas. E essas sensações físicas podem aparecer no seu corpo de alguma maneira. Quando você tem algum problema dermatológico e você vai no dermatologista, um bom dermatologista vai te perguntar como é teu dia a dia, como são teus hábitos, se você tem algum vício, e porque ele vai tentar identificar que aquela situação que está ocorrendo no seu corpo vem de uma emoção. E isso é prático, isso é direto. E o que a PNL serve? Ela serve para autoconhecimento e ela serve para mudanças. Ela é científica? Não, ela não é científica, mas entenda algo importante. Se eu vou procurar alguém que conhece PNL e me ensina uma técnica e essa técnica resolve o que eu fui procurar, para mim não interessa se ela é científica ou não é científica. Então, por exemplo, você pega um conjunto de pessoas, coloca num quarto e esse conjunto de pessoas vai orando para alguém que está doente. Isso já foi comprovado que as pessoas que vão orando para aquela pessoa que está doente, aquela pessoa acaba melhorando, tendo uma progressão interessante na saúde. Isso é científico? Não é científico. Mas resolveu? Resolveu. Então, para o ser humano é isso. Para o ser humano interessa que resolva. E aí o ser humano ele tem pressa de resolver as coisas. Ele tem muita pressa para resolver as coisas. Ele não tem paciência. Ou seja, ele é paciente quando ele se encontra na zona de conforto dele, mas quando ele precisa de ferramentas para sair, ele quer tudo para ontem, tudo rápido. E não pode ser assim. Então a PNL ela é capaz de gerar grandes mudanças que acabam sendo processadas no seu corpo. Entenda no seu corpo, mas também no seu comportamento. O nome disso na PNL é modelagem. Agora, cuidado. Modelar alguém não é copiar, é modelar alguém. Então, alguém que eu admiro, que tem certas condutas, certos comportamentos, eu gostaria de ter. Olha, então eu vou modelar essa pessoa. Cuidado, não é copiar e não é se comparar. Você deve sempre se comparar com o melhor de você. Um belo dia, um colega meu queria abrir um negócio. E eu falei para ele assim, imaginou se você ao abrir esse negócio, você se torna maior do que aquele que já tem um negócio parecido com o seu? Sabe qual foi a resposta dele? Ele me disse assim, eu não preciso tanto, eu só quero crescer um pouquinho. Então essa pessoa está fadada ao fracasso. Tanto é que o negócio dele fracassou, né? O negócio dele acabou fracassando. Por quê? Por causa desse detalhe específico. Então, veja, o modelar é de repente uma pessoa que eu admiro, num determinado comportamento, e eu quero trazer esse comportamento para minha pessoa. Até porque isso é interessante, porque eu acabo com aquilo que a gente chama de crenças limitantes. Tá, Roosevelt, e
como que eu criei essas crenças limitantes? Inclusive, eu estava dando uma palestra e uma pessoa falou assim para mim, professor Roosevelt, como é que eu faço isso? Me chama de professor porque muita gente sabe que eu sou professor de Direito, que eu dou curso para concurso público na área jurídica, tenho livros e tal, gosto de escrever, e muita gente me chama de professor Roosevelt. Então eu falo assim, professor Roosevelt, como é que eu posso fazer para modelar? Então modelar não é copiar, isso é muito importante, e não é se comparar. Nunca se compare com outros. Isso acontece muito em situações em que a pessoa é competitiva. E é uma característica muito do sexo feminino, ser competitivo. Aí, às vezes, eu coloco um vestido, um sapato, porque eu quero estar melhor que aquela fulana. Você veja, eu estou comparando. Se compare com o melhor de você. Não, eu coloco um sapato, um vestido, porque eu estou mais bonita que ontem, estava mais bonita que agora. Por exemplo. Então, sempre se compare com o melhor de você. Em todos os sentidos. E essa modelagem, ela vai ter grande impacto na PNL, porque uma das pessoas mais modeladas na PNL foi o hipnoterapeuta, que já era aposentado, o Milton Erickson. O Milton Erickson foi um grande hipnoterapeuta, mas ele não escreveu nada, foram os seus alunos, ex-alunos, assessores que escreveram. Mas durante 9 meses, tanto John Grinder como Richard Bandler acabaram quase que convivendo diariamente com o Milton Erickson, para ver como ele fazia as terapias de uma maneira interessante, maneira bem efetiva. Conheço a escola de hipnose do Milton Erickson, conheço do David Elman. Acho que a do Milton Erickson não basta você fazer um curso para aprender como praticar hipnose no estilo do Milton Erickson. Você tem que ter algo mais. E esse algo mais, que é o contador de história, o Milton Erickson era fera. Então, o Milton Erickson foi modelado. Então, uma das bases da PNL é a hipnose na estrutura do Milton Erickson. Não quer dizer que eles não tenham modelado os outros terapeutas, modelaram, mas o Milton Erickson foi bastante modelado. Então, a PNL traz esse autoconhecimento, traz essa mudança, traz essa situação de você ter o resultado com mais significado e também trabalhando com crenças. Agora, a PNL não é terapia, ela é terapêutica. Ela tem ferramentas interessantes que me fazem ter um resultado muito expressivo, assim como a cura rápida de fobia, assim como a ponte do futuro, que vem dessa situação da PNL, desse estudo da PNL, a terapia da linha do tempo, também por Ted James, vai ter a base da PNL. Então, usar PNL para tudo é possível. Melhor, daria para usar a PNL para aprendizagem? Veja, se você entender que nós somos limitados desde a nossa infância pelos nossos pais, depois pela sociedade, depois pelo grupo que convivemos, depois pelo meio, ela é interessante. E você quer ver que se eu pegar um adulto, qualquer um de vocês, eu pegar e colocar na frente de uma bateria e falar assim, toca a bateria, e colocar um vídeo de alguém tocar uma bateria e falar assim, toca igual aquele cara lá, a pessoa vai falar assim, não sei se eu consigo, eu vou tentar. Então a pessoa traz várias frases que indicam fracassos e várias limitações, não sei se consigo, não consigo, tal. Se você pegar o mesmo vídeo e pegar uma criança de 3, 4 anos e falar assim, olha, toca a bateria igual a ele, a criança vai pegar a baqueta e vai batendo, porque ela não criou ainda essa crença limitante. Ou seja, ela não entende o não posso, ela não entende o não. Então, quando você fala uma criança de 3, 4 anos, não bota o dedo na tomada que vai dar choque, ela não sabe o que é vai dar choque. E ela também não sabe, não bota o dedo na tomada. Ela simplesmente não tem essas crenças limitantes. E nós vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade que é de consumo, que durante um período a gente foi voltado a consumir situações materiais. E agora a gente passa para consumir situações
de conhecimento, situações que eu chamo espirituais. Então te vende muito 7 maneiras de ficar rico, DNA milionário, o corpo explica, essas coisas sem fundamento científico, não sei o que lá quântico, não sei o que lá quântico, não sei o que lá quântico, ou seja, sem fundamentos científicos nenhum, sem embasamento científico nenhum, mas a gente quer melhorar, a gente quer progredir, a gente quer se superar, a gente sempre está em busca de uma melhor versão da gente. Então, se nós estamos em busca de uma melhor versão da gente, primeiro ponto, não se comparar com ninguém, se comparar com o melhor de nós. Segundo ponto, usar a PNL a nosso favor. De que maneira? Reprogramando mentalmente, fazendo essa engenharia reversa dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos, dos nossos vícios. O resultado é extremamente positivo. Tem alguns colegas que são psicólogos, que são fera em PNL e usam PNL nas suas sessões e o resultado é fantástico. Se você não conhece PNL, deveria conhecer. Acho que você deveria começar com o livro do Joseph O'Connor, que é o manual de aprendizagem da PNL, para você ver que interessante que é o processo. Mas nunca acreditando que é uma ferramenta 100% eficiente e eficaz. Até porque vai depender muito daquele que quer praticar. E eu gosto de dizer assim, primeiro passo para qualquer mudança é você querer. Então, PNL é isso, Programação Neurolinguística. Aqui eu falei de uma maneira rápida o que era PNL e de que maneira ela pode te ajudar. E quando eu disse cura rápida de fobia lá no comecinho do vídeo, é porque a cura de fobia é muito rápida. Eu já usei PNL para curar fobia, e vou usar a palavra curar aqui mesmo, para curar fobia de pessoas que já tinham ido em vários lugares, já tinham tomado até remédio para curar fobia, e chegaram numa única sessão que a gente fez de PNL, simplesmente resolveu todo o problema daquela pessoa, de uma maneira assim fantástica, que a pessoa fica achando que a gente é até algum mago, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver. PNL eu posso usar para tudo. Relacionamentos, negócios, mudança de estilo de vida, para emagrecer. Eu falei um vídeo aqui, né? Que dá para usar PNL para emagrecer até. Só que é dentro de um contexto. Ela não é única. Assim como a hipnose não é única, como nenhuma terapia é única, como nenhum procedimento é único. O importante é que aquele indivíduo que venha buscar a informação se resolva. Você ajude ele a se resolver. O Ross perguntou PNL com hipnose. Na verdade, a PNL, ela vem da hipnose, né? Um dos pilares fortes da PNL é a hipnose. Ela foi usada durante 9 meses, eles modelaram o Milton Erickson. Eu uso o Milton Erickson muito pouco. Eu acho que às vezes o Milton Erickson em alguns pontos é muito demorado e a posição para colocar o indivíduo em transe é muito demorada. Então às vezes prefiro uma técnica do David Young. Mas a PNL, ela tem hipnose, né? A partir do momento que você fala para a pessoa fecha os olhos, você já está trabalhando no estado de hipnose, porque fechou os olhos já abriu para o inconsciente. Sempre que você pede para uma pessoa fechar os olhos, ela já está no inconsciente. Inclusive, Freud vai começar assim, né? Ele vai usar a hipnose por um ponto e ele acha que tem algo mais a fundo e que esse algo mais a fundo poderia ser resgatado de uma maneira para dar mais solidez. E ele vai começar todo um processo até que ele vai observar o seu, posso dizer, o seu mentor, o Breuer, que é um grande médico da época, vai deixar para o paciente falar assim, ó, fecha os olhos e me conta a história. Então isso é hipnose, certo? Então a PNL com a hipnose, ela é usada de maneira direta. Às vezes eu trato uma pessoa e a pessoa acha que eu fiz hipnose nela e eu usei só PNL. Onde ela fechou os olhos e contei uma história e conduzi ela a um resultado, usando só PNL, não precisei usar hipnose necessariamente naquele estado que eu gosto, que é o estado profundo. Trabalho com a hipnose mais não verbal, porque vai mais fundo. É a hipnose que eu adoro. Eu gosto da hipnose verbal e não verbal, mas se eu tiver que usar a não verbal, é a que eu vou usar. Por quê? Porque o resultado é muito rápido,
São poucas sessões e o resultado é fantástico. Existe um professor, Alfred, fugiu o sobrenome dele, trabalho científico apresentado por ele de situações pesquisadas, relatadas, quantas sessões levaria na psicologia, quantas sessões levaria na psiquiatria, quantas sessões levaria na psicanálise e quantas sessões levaria com a hipnose. É um trabalho científico volumoso, muito extenso, feito do século passado, que vai mostrar para você a rapidez do processo usando a hipnose. E a hipnose não verbal, aí o resultado é mais fantástico ainda. Então eu não procuro trabalhar apenas com a PNL. Também trago no tratamento a hipnose junto ou vice-versa. Estou sempre com os dois. Mas posso usar só a PNL quando eu estou dando uma palestra, às vezes motivacional, porque não deixa de você dar uma palestra motivacional, porque as pessoas ficam motivadas 2, 3 dias, depois volta na realidade. Então não adianta nada, né? Então não adianta ser numa empresa, falar que a pessoa tem que vestir a camisa da empresa, tal, não sei o quê, se o chefe da empresa não reconhece o esforço dos indivíduos. Eles vão ficar animados durante 2, 3 dias e, puf, cai por terra. Daí. Então a PNL ela tem esse sentido. Eu tenho colegas que são nutricionistas e usam PNL para fazer um trabalho de emagrecimento ou qualquer outro trabalho nutricional. Tem colegas que são médicos e usam PNL, colegas que são dentistas e usam PNL. Entendo que a PNL é a maneira como você conversa, como você produz, como você diz. Na Bíblia, assim como outros livros religiosos, está escrito que a palavra tem muita força. E a palavra tem muita força, né? Se você tem um pai, uma mãe que diz para você desde pequenininho que você não vai ser nada, que não sei o quê, veja quantas crenças limitantes estão sendo colocadas para você e limitando. Com PNL eu consigo melhorar minha memória. Sim, ó, cuidado. Deixa eu falar uma coisa importante aqui de memória. Memória, o fato de você ser uma pessoa esquecida às vezes, não quer dizer que você tem uma memória ruim. Eu sou uma pessoa esquecida às vezes. A minha irmã também é uma pessoa esquecida. Eu conheço várias pessoas que esquecem um pouco. Mas isso é uma coisa natural. É lógico que você começa a esquecer muito, nada impede de você buscar um tratamento. Agora, entenda, eu não acredito que você tomar remédios melhore tua memória. Eu não acredito nisso. Mas a PNL tem ferramentas que você pode potencializar a recuperação de conteúdo que a gente fala. Então, por exemplo, eu estou estudando para um concurso e são muitas matérias. E às vezes eu vou fazer a prova e me dá um branco. Ora, primeiro ponto, o dar um branco na prova, será que é falta de memória ou é um trauma que está lá atrás? Então, às vezes é um trauma que está lá atrás. Já teve casos que ajudei uma pessoa, hoje essa pessoa ela é, como é que se diz, auditor fiscal da Receita Federal, mas na época eu não mexia muito com PNL, nem com hipnose, mas ela ia fazer uma prova, dava o tal de branco nela. E ela descobriu que era um trauma que ela tinha lá com 8 anos de idade, numa prova do colégio, em que a professora usou de uma certa conduta que criou essa crença limitante. Você já ouviu falar assim, eu não gosto de português, eu não gosto de matemática? Daí você pergunta por que a pessoa não gosta de matemática, por que não gosta de português? Ah, eu tenho dificuldade. Olha quanta a linguagem de fracasso. Eu tenho dificuldade de aprender, mas ela vai olhar lá atrás. Por exemplo, eu vou contar uma história aqui, já que vocês perguntaram. Quando eu estava na 8ª série, até a 8ª série, eu sempre fui aluno do CDF. Sempre fui o melhor aluno da escola, melhor aluno da sala e tal. Quando eu estava na 8ª série, por causa de um décimo, um pouco menos, eu fiquei em recuperação. Foi a única vez que eu fiquei em recuperação na minha vida. E eu tive que estudar todos os verbos, porque a prova ia ser oral. E eu fiquei nervoso com aquilo. De lá para cá, até um certo tempo, eu travava quando tinha que estudar português. Eu leio muito, leio quase 30 livros por ano, fora dessas áreas nossas aqui, que a gente está mexendo, gosto de escrever, tem um livro que está sendo lançado, tudo, e barrava no português. Como que eu posso barrar no português uma pessoa que lê bastante?
Então, eu tive que voltar para descobrir que foi aquela situação que me provocou. Então, quando a pessoa fala que não gosta de matemática, não gosta de português, se você for ver, é lá atrás o problema. E vai manchando ela. O segundo ponto é que a gente não aprende método de estudos dentro das escolas. Não aprende. Cada um aprende o estudo de um jeito. Agora, eu posso usar a PNL para recuperação de conteúdos. Isso é importante. Tem sim como eu usar tanto a hipnose para ver uma regressão, uma possível regressão, em que momento aconteceu essa trava, isso é possível, assim como eu posso usar PNL direto para descobrir em que momento aconteceu uma trava que me leva a essa falta de recuperação da memória. Lembrando a você que nada impede de fazer um exame neurológico para ver se dentro da neurologia indica algo que possa ser um procedimento de tratamento pela medicina. Mas que a PNL é possível você usar ferramentas para a recuperação de conteúdo, isso não tem sombra de dúvida. Posso sim. Então, respondendo a pergunta do Robson, posso usar PNL para a recuperação de conteúdos. Eu não posso usar PNL nem hipnose para ficar mais inteligente. Uma vez eu vi um carro escrito atrás, faça hipnose e fica mais inteligente. Não. Inteligência é algo muito sazonal e muito específico do momento. Mas que eu posso usar a PNL para fazer essas ferramentas, para recuperar esses conteúdos, isso é possível sim, sem sombra de dúvida. Então eu tenho lá uma palestra que eu falo PNL para concurso público, para exames, para prova, para vestibular, em que você vai usar técnicas para você recuperar todos esses conteúdos. Eu sei que você quer, você falou. Então, PNL, lembre-se, ela antes de tudo é um autoconhecimento, é uma mudança, não é uma ciência, não é uma terapia, mas tem ferramentas terapêuticas. Sua base de construção, uma das suas bases de construção é a hipnose de Milton Erickson, que foi modelado. Então, a PNL nos faz, o que eu entendo, nos faz falar de maneira diferente, pensar de maneira diferente, abandonar frases que nos remetem a fracasso. E lembre-se, o teu inconsciente, ele quer sempre te proteger. Okay? O ser humano está assim, nós gostamos de uma zona de conforto, nós gostamos de receber abraço e carinho, gostamos que alguém pegue na nossa mão, gostamos que alguém possa resolver todos os nossos problemas. Inclusive, uma palavra que não deve ser falada em PNL é a palavra problema, porque ela te limita. Se você chegar numa loja para comprar um micro-ondas e o vendedor mostrar o micro-ondas para você, e você falar assim, nossa, pena que esse micro-ondas é cor-de-rosa. Aí o vendedor falar assim para você, que pena, né? Porque isso pode ser um problema para algumas pessoas. Veja, a gente falou a palavra problema. Sabe o que você vai comprar dele? Nada. Porque ele te deu uma ordem para você ir embora. A palavra problema é assim, ela nos remete a fracasso e nos remete a fugir, a fuga. Então, aprender PNL também é isso, é aprender algumas palavras que não devem ser ditas nunca, a não ser quando você tem consciência dela e quer dizer de propósito para evitar algo. Nesse sentido é possível.